Então, quando falamos sobre os pontos importantes entre o lazer, o tempo livre, o esporte, a motricidade humana, entre pontos, a didática, que é o campo histórico, desde o seu parecer, a motricidade humana, outro segundo ponto, é a pedagogia geral, que também são elementos ligados à didática e os campos que são reducionistas, que a própria didática tem o próprio movimento, mas não acredito que o movimento é uma didática ligada à ciência do movimento. Outro terceiro ponto é a estagnação inteligível, porque tempos atrás, vou falar um pouco tempo atrás, nem sabia que tinha o que? Livros ligados à motricidade humana, à linguagem social, à educação física. É melhor colocarmos educação física e sociologia. Outro quarto ponto é a capital, porque há poucos aqui não tem mestrado aqui nesse local. O que é mais forte em carga pesada, citando o Bauman, uma carga pesada, numa questão líquida moderna, é lá fora. Você tem conceitos, ok? Em questão de estagnação. Outro quarto ponto é a capital, que nós falamos sobre cabeça, em questão de investimento, gerenciamento, grade curricular, ok? Pois bem, se eu iniciasse a minha faculdade em medicina, acabasse em 4 anos, 5, 6 anos, 4 anos, e depois eu fizesse uma formação ligada à educação física, uma pós, eu ia ter respeito. Mas se eu tenho minha base, eu tenho uma estrutura na educação física, há um preconceito, uma base estrutural. Tempo agora eu falei com um rapaz que eu tinha formação um pouco parecida com ele, ligado ao campo cardiológico. É lógico o certificado. Mas ele colocou uma colocação muito importante, eu queria isso. Ele falou que a Gama Filho, onde eu, entre aspas, eu falei que eu sou formado, eu sou auxiliar de corte. Eu falei, nossa, ela fechou a Gama Filho, nós olhávamos desde 1950, 60, 70, por aí. Acho que até menos. Teve uma história muito grande ao sindicato, das universidades, é um conceito, Não sei se é o Gama também, que tem uma história ligada aos campos, ligado à educação, à política. Então, ligada à universidade. O que eu gostei? Porque eu, então, fui das últimas turmas que teve, ligada à licenciatura plena, ligada ao treinamento esportivo, entre uma das primeiras disciplinas que tem destaque, que são 3 ou 4, são o quê? Biomedicina, que é biodinâmica, tem capacidades motoras, tem a bioenergética, está em destaque. Tem algo histórico aqui. Eu achei interessante porque eu queria uma faculdade que era afiliada ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ali é a terra o quê? A terra dos estrangeiros. A terra dos sem massa ou com massa. O sem massa é a periferia, é a refavela de Gilberto Gil que ele fala. Então são composições de Fernando de Pessoa. Então, ou seja, que sempre ali é uma brincadeira entre o Zé Pequeno, Uma brincadeira, Sempre nós somos uma criança, que nós temos um porta-voz de um Zé Pequeno na vida, ou pega galinha, ou seja, já brinquei com essas atividades na roça, esse linguajar. Lembro que eu mostrei agora, há pouco tempo, a própria televisão, essas atividades. É lógico que mulheres, entre a cultura e a sociedade, mas aonde surgiu a sociedade, surgiu a cultura. A cultura veio primeiro, depois vem a sociedade. Ok? Para haver uma cultura, é lógico que eu tenho que ter um relacionamento, aí vai ocorrer uma sociedade. Eu não tenho como ter uma sociedade estar sozinho, entre pensar, sentir e agir. A cultura, a sociedade, ok? E outros parâmetros que nós podemos intercalar. Então, outro ponto importante que eu falo é o quê? Capital, motrivivência, classe, seja dominante ou dominada, como João Paulo Medina fala, entre os governantes e governados, entre os dominadores, como eu falo, e os dominantes, entre as dominadoras e os dominadores que dominam lá por trás, entre os bastidores de uma saia a um bacharel, a uma licenciatura, entre a licenciatura a um porta-voz falando mal de nós, e sendo um porta-voz
vai ser um porta-voz ligado à linguagem e à sociologia e sua linguagem? Qual é o porta-voz que fala conosco e entra em nossas audições? E os campos fenóticos e genóticos. A linguagem é a nossa identidade, desde a década de 1800, 1830, 1890, e por aí vai nessas bandeiras, e nesses piques bandeiras, aonde a cunha, ou a apunhalhada, né? Como é que? A apunhalhada que fala, né? Como é que é? A pegada por fora, por trás, nos traz paradoxos importantes. Então, o século XVIII, como o século XIX, nos traz questões importantes que correlacionam, ok? Então, a identidade perdida, o parecer da década de 50, o parecer na década de 60, o parecer na década de 80, nos traz 20 quilômetros e percursos que caminham entre faculdades e o tempo de reação. 2004, eu gostei da história. Cheguei como nos ensaios do analfabetismo, sem conversar, sem haver desenvolvimento e comunicação, mas nos trouxe paradigmas entre essa totalidade, essa tonicidade, tonalidade, algo tônico, e traz algo importante entre fatalidades, entre a sombra de dúvidas a homens e mulheres ainda, que nos traz estigmas apáticos, imotivos, que olhamos e nos traz, ou seja, vestimentas entre histórias, ou seja, a própria roupa, a camiseta toda rasgada, nos traz o que? Histórias marginalizadas. Embora alguns falam, mendigo jamais, mas mendigamos. Como ali só na didática, no veículo motriz, mendigamos. Cheguei na escola hoje ali, uma senhora nem me deu atenção, que pedi ajuda. Senti um mendigo na escola, não vou falar. Nos traz confissões que relacionam o quê? O texto e o contexto é de Paulo Freire. Paulo Freire, o Maurício Muratti fala que o Paulo Freire é um carismático. Não vou falar que ele é um jesuíta, né? O Marcos Aurélio respeitando o próprio papado. Mas um carismático muito grande. Os caras mais carismáticos são os grandes poliglotas. São pessoas ruins. Pessoas boas, infelizmente, não vão atender essas questões de ridículo entre publicidade e o contexto radical. Mas o meio educacional nos traz o quê? Maliciosidade, as malícias, ou os cunhos, ou as cunhas. Os cunhos, não é? Tá aí os campos de editora Cultivitris, né? Uma editora da literatura brasileira, que a palavra cultivar é peculiar. A palavra cultivar, cultura, nos traz efeitos de malícia, maliciosas. Imagine uma mulher nos seus tempos difíceis financeiros e um homem nos campos de catalogação e ressonância. Nos traz uma dimensão ligada à motricidade sumária e os catálogos de pés de pesquisas, pés e contas de pesquisas. Estou citando até o próprio Salomão, que pés que são contas. O próprio Salomão nos traz o que? Catálogos, canais aplicativos, Gmails e essa dimensão assimétrica, econômicas em laboratórios. Eu não vou dizer só uma escola, mas tem várias escolas, academias, institutos, clubes, ou seja, nos traz fatalidades entre meios analíticos conceptivos que intercala a própria filha e o próprio filho, que vai trazer um aval entre impureza e poder. O que é maior, pureza ou poder? Porque se eu tenho poder, não vai ter impureza. Agora, se eu sou fraco, vai haver impureza. Por isso que eu coloco a educação física na didática uma deficiência. Uma deficiência nas suas atenções. Porque traz uma impureza diante dos outros, porque é fraca. Se fosse uma advogada ou outras disciplinas, é ridículo. A menina falou comigo que não sabia que nem tinha educação física. Uma advogada. Eu nem sabia que tinha. Foi